Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Essa é a minha primeira aula, então eu peço desculpas já por possíveis erros, mas eu acredito que seja uma experiência diferente para mim e para vocês. Então eu vou tentar dar o meu melhor e eu espero que vocês compreendam aí caso ocorram alguns erros, o que pode vir a acontecer no decorrer da aula. O que acontece? Nosso primeiro tema é sobre a diferença entre a população absoluta e a população relativa. Quando nós observamos o espaço mundial, uma das características principais são as características populacionais, demográficas, né? Gênero, quantitativo, distribuição, dispersão no espaço mundial, onde estão concentradas as maiores populações do mundo. Então, de imediato, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual a diferença entre quando eu falo do total da população e quando eu falo sobre a distribuição, sobre a concentração dessa população. Primeiro, população absoluta se refere ao total de população de uma área. Então, quando eu falo que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, eu estou falando da população absoluta do Brasil. E a população relativa, ela vai ser relativa ao território. Então, ela é sempre por quilômetro quadrado. O Brasil, apesar de ter 210 milhões de habitantes, ele tem um grande território, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz com que o Brasil seja pouco povoado. A gente vai ver isso mais na frente. De modo geral, quando eu falo da população relativa, talvez você já tenha escutado esse termo. Eu me refiro à densidade demográfica, o quão concentrada está a população de determinada região. Se é uma população com alta densidade demográfica, isso significa que tem uma população muito grande num território menor. Ou muita população num território grande também. Na verdade, é muita gente por quilômetro quadrado no geral. Mas vamos falar primeiro da população absoluta, né? Quando a gente fala de espaço mundial, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que dois países sozinhos concentram um terço de toda a população do mundo. Como vocês devem saber, a gente tem 7,5 bilhões de habitantes hoje em 2020. Esse número vai crescendo a todo momento. Acontece que China e Índia sozinhos concentram um terço dessa população. A gente tem aqui no mapa, eu vou marcar para vocês, como eu disse, eu estou aprendendo aqui ainda, mas nós temos nessa região uma grande concentração na China e também na China aqui, ó, no caso, e na Índia. Esses dois países juntos têm 2,5 bilhões de habitantes. É gente pra caramba. Depois desses dois, nós temos o terceiro país mais populoso, que é os Estados Unidos. Depois vem a Indonésia em quarto lugar e o Brasil logo em quinto. O Brasil é um país com uma grande quantidade de habitantes. A gente fala que o Brasil então tem muita população. Ele tem uma população absoluta significativa no espaço mundial, o que faz com que ele seja chamado de populoso. País populoso é o país que tem uma população absoluta grande. A gente vai ver aqui. Então, percebam o seguinte, apesar de nós termos 7,5 bilhões de habitantes, esses habitantes eles não ficam bem distribuídos pelos países. Pelo contrário, eles ficam concentrados em pequenas partes do território mundial, em apenas alguns países. Bom, dando sequência, a gente vai para o próximo slide para dar uma conferida aqui. Percebam o seguinte, quando eu falo então de país populoso, eu me refiro principalmente à China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, para ser mais preciso, 1 bilhão e 409 milhões, como vocês podem ver. A Índia, logo em sequência aqui, ó, ela tem 1 bilhão 339 milhões. Isso é muita gente. Para vocês entenderem a proporção de concentração de população nesses dois países, o terceiro lugar só tem 324 milhões. Vai mostrando aí que existe uma diferença muito brusca em relação entre a China, Índia e Estados Unidos, que é o terceiro lugar. A China e a Índia estão bem à frente dos outros em relação à população absoluta.
É a região do globo que mais concentra a população. Agora, vamos entender o seguinte. Nós temos no planeta Terra, então, a concentração de habitantes em China e Índia e mais uns 10 países, como nós acabamos de ver ali no gráfico. Acontece que, dentro desses países, nós também não temos uma distribuição por igual dessa população. Essa população ela fica concentrada em determinadas regiões. Normalmente são planícies que são favoráveis à agricultura e por isso tiveram um histórico de ocupação mais longo, mais bem desenvolvido, né? Ou são regiões litorâneas também, que no período da expansão marítima ou no surgimento das primeiras cidades foram se estabelecendo relações econômicas ali favoráveis à ocupação daquele espaço e que até hoje permanece dessa forma. Como vocês podem perceber, quando a gente observa a densidade demográfica do mundo, ou seja, onde tem população concentrada, a gente percebe que, mais uma vez, China, aqui, ó, China no mapinha, e Índia vão se destacar. Mas a gente tem outras regiões de menor destaque, mas ainda assim destaque. Por exemplo, a gente aqui na América do Sul vai ter todo o litoral brasileiro com uma certa concentração, uma certa densidade demográfica. Um outro exemplo disso é aqui, ó, na costa leste dos Estados Unidos, onde tem o estado da Flórida, o estado de Nova York, por exemplo. No caso da Europa, nós temos uma concentração grande na Europa que a gente chama de Europa continental, ali onde fica a Alemanha, uma boa parte do território mais ao norte da Itália, França, o próprio Reino Unido, aqui onde eu vou marcar, vai fazer com que a gente consiga perceber que essa população também tem uma grande concentração no continente europeu. Além disso, nós temos alguma concentração aqui, ó, na África subsaariana e também na Indonésia. Então percebam que a densidade demográfica olhando o mapa de densidade demográfica do planeta, a gente percebe que essa população ela não está muito bem distribuída, ela se concentra em alguns pontos. Alguns países, então, vão ser chamados de povoados. O que significa isso? Que tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Às vezes, eu vou mostrar mais à frente, não é porque um país tem muita população que ele seja povoado. Porque se o país tem muita população, mas também tem muito território, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado fica menor, certo? Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil é um país populoso, como nós acabamos de ver. Tem muita população, 209 milhões. Aí você pega essa população do Brasil e divide pela quantidade de território que nós temos, 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá menos de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Brasil acaba sendo um país pouco povoado. Diferente, por exemplo, de Bangladesh. A gente vai falar agora sobre isso. Então percebam. Bom, pessoal, o que acontece? Eu trouxe essa tabela que está aparecendo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre a relação entre país populoso e país povoado. O país populoso é aquele país que tem um número muito grande de habitantes. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, por exemplo. Vocês acabaram de ver ali no outro slide uma lista com os 10 países mais populosos, aqueles que têm uma maior quantidade de população. Acontece que, quando nós pegamos esses mesmos países e relacionamos a quantidade de população com o tamanho do território para encontrar a densidade demográfica, nós percebemos que nem todo país que é populoso, que tem muita população, pode ser chamado de povoado. Por quê? Porque, de repente, o país ele tem poucos habitantes, mas um território muito pequeno, o que vai fazer com que eles tenha muitos habitantes por quilômetro quadrado. É exatamente isso que essa tabela está mostrando. Se vocês repararem, Bangladesh só tem 164 milhões de habitantes. Tem menos habitantes que o Brasil. Mas Bangladesh também tem um território muito pequeno, o que faz com que Bangladesh tenha uma grande densidade demográfica. Beleza? E essa relação que eu quero que vocês percebam. Dos países mais populosos, Bangladesh é o que é o mais povoado, é o que tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado.
Beleza? Logo em seguida vem a Índia, como vocês estão vendo na tabela, o Paquistão, Nigéria e em quinto lugar que vem a China. A China é o país mais populoso, mas ela não é o país mais povoado nem mesmo entre os países populosos, que é essa relaçãozinha que está mostrando aí na tabela para vocês. Beleza? Então, a partir de agora eu quero que vocês percebam essa relação e a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui na frente. Então, esse esqueminha que eu vou mostrar para vocês agora é só para a gente fazer um resumo, né? Fazer um geralzão do que a gente falou até aqui. Nós temos dois grupos de países na imagem. Nós temos o primeiro grupo, que é um grupo de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Nesse grupo, como nós vimos até aqui, o que tem de semelhança é que eles têm uma grande quantidade de habitantes em seu território, uma população absoluta muito grande, né? E nós temos um segundo grupo, que também tem China e Índia, mas não estão em destaque. O país que tem... Fiz tudo errado. O país que tem uma quantidade absoluta de população significativa, ele pode ser chamado de país populoso. Então, esse primeiro grupo de países ali, ele é o grupo dos países populosos, aqueles que têm o maior número de população. Agora, esse segundo grupo, ele é o segundo grupo dos países povoados. É bom lembrar que é o grupo dos países povoados dentro dos que têm o maior número de população. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Então, dos países que têm o maior número de população, Bangladesh, que é essa bandeira verde aí com a bola vermelha, né, com o círculo vermelho, é o país com o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Só que no mundo, quando a gente olha o espaço mundial para saber qual país tem a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado, não são esses que eu estou mostrando para vocês na tabela. Eu trouxe uma outra imagem que mostra para vocês o país que tem a maior densidade demográfica, a maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é Mônaco. Mônaco só tem 2 quilômetros quadrados e 37 mil habitantes. Mônaco tem menos habitantes que Cachoeiras de Macacu, mas tem um território muito menor que Cachoeiras. 2 quilômetros quadrados. Você vai pegar 37 mil e dividir por 2, que dá 18 mil pessoas para cada quilômetro quadrado. Isso faz com que Mônaco seja extremamente povoado. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Não é muito difícil, a diferença entre país populoso, país povoado e essa relaçãozinha que eu mostrei para vocês ao longo do vídeo. Eu quero agradecer vocês pela presença aqui no vídeo, ter me aturado, e eu espero ter ajudado de verdade a começarmos a estudar um pouquinho sobre as características da população mundial. Valeu, um abraço, tchau, tchau.